E aí galera do Primeirão, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer mais uma correção de exercício, agora da atividade número 7 e número 8, do dia 20 e dia 27, então foram as últimas atividades que eu passei. Quem não viu ainda os vídeos das outras atividades que eu gravei, tá lá no canal do Cepama, no YouTube, né? Então não deixe de ver. Esse ano todo, como eu disse para vocês, a gente vai estar estudando células, citologia, então cada atividade nova são características novas que a gente vê. E continue com o desempenho de vocês, né? Continue fazendo as atividades e a gente vai continuar corrigindo e entendendo esses exercícios. Bom, na atividade 7 do dia 20, eu pedi para fazer um quadro, para você colocar no quadro o nome das organelas que tem lá no citoplasma e as suas principais funções. E na atividade do dia 27, dia 20 eu pedi isso, do dia 27 eu pedi para fazer uma cartolina, mas quem não tinha cartolina eu falei que poderia fazer em outro material. Fazer a ilustração de células eucarióticas, né? Poderia ser ou da célula animal ou vegetal, identificando as suas organelas, suas estruturas, e se possível escrevesse as funções de cada estrutura, igual vocês fizeram no quadro, né? Então assim, só para recapitular, né, a gente vai ter, né, no meio ambiente a gente vai ter célula procariótica, né, que é as células mais comuns das bactérias. E essa célula procariótica ela vai ter membrana plasmática, citoplasma e um material genético fora de um núcleo, né? Não tem núcleo, não tem carioteca, né? Por isso elas são consideradas células procarióticas, lá nas bactérias. Aqui a gente está falando de células eucarióticas, célula animal, célula vegetal. E aí a gente vai ver aqui algumas características gerais que ambas têm, né? E algumas especificidades. Por exemplo, aqui é uma representação da célula animal. Sempre que você vai ver uma representação didática de célula animal, ela vai ser mais arredondada. E a célula vegetal mais retangular. Principalmente por conta da parede celular. Agora eu falo dela. Então, aqui uma representação da célula animal, aqui uma célula vegetal. Essa parte azul aqui representa na célula animal a membrana plasmática. Que faz aquela seleção de substâncias que entram e saem da célula. A gente já fez exercício sobre isso. Aqui dentro tem a parte mais aquosa, né, que tem o hialoplasma. A gente chama essa parte de citoplasma, onde vão estar as organelas. E uma parte mais interior, que é o núcleo, né, lá dentro do núcleo ainda tem o nucleolo e aqui dentro o material genético. Né, então, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né, na célula animal. Aqui na célula vegetal a gente tem mais uma característica, a gente tem a parede celular. Né, então, acima da membrana plasmática a gente tem a parede celular, que oferece uma resistência, uma proteção para essa célula, né? Dá uma estruturação para a célula. Abaixo da parede celular vai ter a membrana plasmática também, o citoplasma, essa parte aqui de dentro mais aquosa, né? E o núcleo. As duas possuem núcleos, por isso são eucarióticas, dentro do núcleo o material genético. Essas são características gerais, né? Então essas características que vocês iam destacar, tanto faz uma célula vegetal quanto uma célula animal, exceto a parede celular que só tem na célula vegetal, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre as características de cada organela, um pouco de cada função de cada organela que possui, né? Tanto a célula animal quanto a célula vegetal. Vamos começar então das mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? As mitocôndrias, elas são representadas dessa forma aqui, ó. Parece um feijãozinho com a minhoquinha, né? Pois é, essas são as mitocôndrias. Curiosidade sobre essa organela. A gente recebe essa organela da mãe da gente. Só a mãe da gente que passa essa organela. Então, graças à mãe da gente que a gente consegue fornecer energia para a célula. Porque a função da mitocôndria é garantir o fornecimento de energia para a célula. Aqui dentro vai produzir uma substância, né, uma molécula que a gente chama de ATP. Essa ATP é como se fosse uma moeda a ser gasta pela célula. A energia que a célula produz, produzida aqui dentro, essa ATP, é que é gasta quando precisa realizar qualquer tipo de ação, qualquer tipo de função dentro da célula. Né? Então, ocorre quebra de açúcar aqui e fabricação de energia, vamos dizer assim, né? Através da mitocôndria. Então, essa é a função da mitocôndria. Fornecer energia para a célula, consequentemente fornecer energia para o nosso organismo. Vamos para a segunda estrutura. Retículo endoplasmático rugoso. É essa estrutura que está aqui em volta do núcleo, ó, tanto na célula vegetal quanto na célula animal. O rugoso, aqui vai ter o retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso, vai estar tudo aqui. O rugoso é a parte mais externa, que vai possuir na sua estrutura os ribossomos. A gente vai ver a função dos ribossomos depois, né? Então, retículo endoplasmático rugoso, essa parte mais externa aqui do retículo endoplasmático. Qual que é a função?
transporta substâncias dentro da célula e produz proteínas. Então ele vai fazer transporte de substâncias aqui dentro da célula, né, vai transportar algumas substâncias, né, de dentro do núcleo para fora, de fora do núcleo para dentro também, e vai produzir proteínas, né, porque ele tem um ribossomo aqui. A gente vai ver que o ribossomo ele sintetiza proteínas, né, então essa é a função do retículo endoplasmático rugoso. Professor, sintetiza proteína, qual que é a importância disso? Cara, pessoal, todo tipo de característica que tem no nosso corpo é expressão de proteína, né? Então as proteínas elas são produzidas aqui, a gente vai ver que o retículo endoplasmático através desses ribossomos ele produz proteína e os ribossomos que estão soltos aqui também no citoplasma também produz proteínas. Esses ribossomos que são capazes de sintetizar o código genético, né? Então já vamos falar um pouco desse ribossomo, né? Já estamos falando dele mesmo. Esses pontinhos, né, são aqui destacados esses pontinhos vermelhos, né, são muitos dentro da célula, tanto animal quanto vegetal. Eles vão pegar o código genético, né, tem lá que a codificação que é feita aqui dentro do material genético, né, através do DNA. Ele vai pegar esse material que sai daqui e vai sintetizar a proteína através dos aminoácidos, né? Então ele que vai produzir as proteínas que a gente tem no nosso corpo, que expressa as características do nosso corpo, né? Então já falamos então dos ribossomos também. Vou voltar aqui um pouco falar do retículo endoplasmático liso. Ele está aqui atrás do retículo endoplasmático rugoso, você vai ter o retículo endoplasmático liso. É um nome feio? Mas a gente vai acostumando com ele. E qual que é a função dele? Transporta substância dentro da célula, né, igual o rugoso, só que ao invés de produzir as proteínas, porque ele não tem ribossomo nele, ele vai produzir lipídios, né, óleos e gorduras. Então lá o retículo endoplasmático liso produz óleos e gorduras, os lipídios. Já o rugoso, por ter ribossomos aqui, consegue produzir proteínas. Então já falamos mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, liso, ribossomo, já falamos deles também. Agora vamos falar do complexo de Golgi, né? O que o complexo de Golgi faz? Empacota substâncias produzidas pelas células em vesículas pequenas, bolsas, para a secreção celular. Ou seja, a célula produz algumas substâncias que vão ser utilizadas no corpo, né? Aí, então, quem faz esse envelope, esse empacotamento dessas substâncias é o complexo de Golgi. Tem ele aqui também, né? Tem ele tanto aqui na célula vegetal quanto na célula animal. Então o complexo de Golgi é que faz esse empacotamento dessa substância, que vai ser transportado lá depois através da membrana. Então essa é a função do complexo de Golgi. Centríolos. Os centríolos eles vão participar da formação de cílios, né, de flagelos. Isso vai ser importante lá para os seres procarióticos, lá para as bactérias. Mas aqui nos eucariontes, plantas e animais, né, célula vegetal e animal, eles participam do processo de divisão celular. Então lá na hora de dividir, né, fazer divisão celular, vocês vão ver isso mais para frente. Na hora de dividir o material genético que está aqui dentro do núcleo, o centríolos ele vai ajudar a dividir esse material, né? Então ele vai participar dessa divisão do material genético, né? Dessa que a gente precisa na hora da divisão celular. Vocês vão entender um pouco mais essa função do centríolo quando a gente estiver vendo mitose e meiose, que é nos próximos bimestres. Agora, os lisossomos realizam digestão intracelular. Vamos achar aqui lisossomos. Então são essas estruturinhas aqui, né, desenhadas aqui em lilás, roxo. Aqui, ó. Os lisossomos, então, eles vão realizar a digestão intracelular, ou seja, alguns nutrientes que vão entrar aqui, quem vai fazer essa digestão de substâncias vão ser os lisossomos. Essa é a função deles, né? Então, digerir essas substâncias. Peroxissomos neutralizam substâncias tóxicas produzidas pelas células ou vindas de fora, né? Então a célula, durante a realização de algumas atividades, ele produz algumas substâncias que são tóxicas, né? Quem vai fazer a neutralização para isso não fazer mal para a célula? Os peroxissomos, né? Aqui, ó, representado aqui, ó, seguir a setinha, peroxissomos, desculpa, peroxissomos aqui, ó, seguir aqui para a célula vegetal também, ó, peroxissomos. Então eles vão neutralizar as substâncias tóxicas produzidas pelas células e também produzidas fora das células, né? Então, quando a gente ingere álcool, por exemplo, e esse álcool entra dentro da célula, quem faz a neutralização, quem trabalha na neutralização é o peroxissomos, né? Então, são os peroxissomos. Então, eles é que vão fazer essa neutralização para não causar, né, um malefício para a célula. É claro, à medida do possível, né? Tudo tem uma quantidade certa. Se tiver tudo em equilíbrio, eles vão agir e vão conseguir neutralizar
essas substâncias tóxicas. Cloroplasto, presta atenção, galera, ó. Cloroplasto, vamos procurar aqui, ó. Cloroplasto. Cloroplasto, a gente não achou aqui nos que são divididos entre os dois. Por que que a gente não achou? Porque o cloroplasto ele só vai ter na célula vegetal. Cloroplasto é que vai produzir pigmentação, né? A coloração, por exemplo, verde da folha da planta, e aquela coloração verde é produzida pelo cloroplasto. É ele que é responsável por fazer o que? A fotossíntese. Sem cloroplasto na folha da planta, ela não conseguiria fazer a captação da luz solar e fazer a fotossíntese. Então ele é de suma importância. E não tem ele na célula animal. Por isso que nós animais a gente não faz fotossíntese. Né? A gente não produz a nossa própria energia. A gente ingere alimentos, esses alimentos são processados, os nutrientes entram na célula e lá na mitocôndria é que vai produzir a energia, né? Aqui não, aqui através do cloroplasto, a assimilação da luz solar e a reação de fotossíntese, essa energia é produzida através da própria planta, né? Dentro da própria planta. Não precisa ingerir não precisa ingerir uma alimentação externa, né? Então são autótrofas as plantas ou autótrofas. Então elas através dos cloroplastos realizam fotossíntese e a ação conjunta com a mitocôndria vai gerar a energia necessária para as células da planta, né? A célula animal não tem cloroplasto, então não vai desenhar cloroplasto na célula animal. A gente não faz fotossíntese. Qual que é o próximo e último que eu vou destacar para vocês? É o vacúolo, né? Reserva de água e sais minerais. Tem ele aqui na célula animal, só que ele é mais evidente, né? Olha o tamanho do vacúolo aqui desenhado na célula vegetal, olha o tamanho do vacúolo desenhado na célula animal. Ele é mais evidente na célula vegetal. Né? Ele é uma reserva de água e sais minerais, né? Que a célula possui, e ele vai ajudar também no equilíbrio osmótico, ou seja, transporte de nutrientes através dos líquidos. Né? A osmose, desculpa, gente. Então ele vai ajudar aí na osmose. Tá bom, galera? Então, o vacúolo então, ele vai ser reserva de água de sais minerais e também vai ajudar no transporte de substância através do equilíbrio osmótico. Então, são essas as principais organelas, né? A gente viu que boa parte delas, a maioria delas são compartilhadas, existem algumas especificidades, né? Como o cloroplasto. A célula vegetal também tem outra especificidade, que é a parede celular, mas a maioria das estruturas que você tem numa célula animal, você tem numa célula vegetal também. Por isso, ambos são considerados células eucarióticas, principalmente porque ambas possuem um material genético dentro de uma carioteca, dentro de um núcleo. A gente vai estudar mais a fundo depois sobre esse núcleo celular. Tudo bem, galera? Então é isso. Para quem não tem meu contato, fica aqui meus contatos, né? Se alguém não tiver feito exercício nenhum ainda, porque demorou ter acesso, manda e-mail, manda WhatsApp, a resposta é mais rápida. Se quiser essa correção para corrigir o exercício de vocês aí, esses slides, pede lá no WhatsApp também que eu mando para vocês. Não deixe de ver esses vídeos lá no YouTube, beleza? Um abração.